Pessoal, vamos... Já que o convidado não vai chamar atenção, eu chamo. Colegas, vamos seguir, porque, como eu falei, o adiantado da hora e a gente tem bastante coisa ainda para discutir, então, por favor. Tá, vamos lá. Bom, então, passando para o segundo grupo, né, de situações, nós temos aquelas pessoas que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da emenda constitucional número 41. Tá? Então, é considerado o final do ano de 2003. Então, essa é uma situação específica de um grupo específico que tem uma situação diferente em relação a quem entrou depois. Essas pessoas já passaram por uma regra de transição. Ou seja, eram pessoas que tinham uma regra prevista na Constituição e tiveram essa regra alterada. Quando eu falei já passaram por uma regra de transição, na realidade eu estou sendo impreciso. Eles já passaram por duas regras de transição. Passaram por uma regra de transição na emenda constitucional número 20, de 98, e passaram por uma segunda regra de transição nessa emenda 41, que é do final do ano de 2003. Então, isso juridicamente, em matéria previdenciária, isso não é desprezível. É uma situação que, toda vez que vai fazer alguma regra, se percebe que você tem que tratar diferentemente grupos diferentes. Então, é por isso que esses servidores têm um tratamento previsto especificamente na PEC com relação às suas situações. Perfeito? Então, com relação a esses servidores, eles hoje podem se aposentar, salvo quem já tinha direito de se aposentar por regras da emenda constitucional número 20, e eventualmente ainda estejam em atividade, quem pode se aposentar, quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 pode se aposentar pela regra do artigo 6º da emenda 41 e pela regra do artigo 3º da emenda constitucional 47. Perfeito? Pois bem, então, como é que se coloca isso para os servidores na nova proposta de emenda constitucional? É criado um sistema de pedágio, ou seja, é criado um sistema de ter um período adicional de trabalho. Só que, ao contrário da proposta do presidente Michel Temer e depois da proposta do substitutivo apresentado na proposta do presidente Michel Temer, este pedágio, esse tempo adicional de serviço, não é uma porcentagem do tempo de contribuição faltante, que cá entre nós é sempre o critério mais justo para qualquer pedágio. Não é isso? Eu tinha expectativa de aposentar com determinada regra. Vem uma emenda constitucional, ela vai colocar um pedágio. Então, normalmente você imagina, o pedágio é um período adicional em relação a isto. Ou, no caso da emenda 41, quando deixou claro a idade sem alteração, porque tinha aquela brecha da emenda constitucional número 20, que as pessoas podiam se aposentar antes dos 60 anos os servidores e antes dos 55 anos as servidoras. A proposta do atual presidente, Jair Bolsonaro, coloca as seguintes regras. Então, aqui acho melhor eu falar para todo mundo não ter dúvida da regra que vai ter que cumprir se a emenda for aprovada, tal como proposta. As idades, todos lembram, né? 60 anos para homem, 55 para mulher? Pois bem, passa de cara a ser um ano a mais. 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem. Se alguém quiser ter a curiosidade, né, o doutor Telmo Salbe, que circulou uma versão preliminar desta proposta de emenda, eu tenho ela aqui, posso mostrar, com o mesmo tipo de digitação, mesma diagramação, ou seja, não foi dito que não era uma proposta autêntica, nem falou que era uma fake proposta, fake PEC.
Não, apenas falaram que não era a versão definitiva, não foi isso? Pois bem, naquela versão, que é de 17 dias anteriores, não estava esse aumento de idade. Partia de 60 e 55. Então, a primeira questão para se colocar é que, intencionalmente, aumentou um ano na partida. Tá certo? Faz muita diferença, né? Uma coisa é você completar um sistema de pedágio com 55, outra coisa é com 56. Uma coisa é com 60, outra coisa é com 61. Então, a proposta final trabalha com esta idade, 56, idade mínima para a servidora se aposentar, 61, idade mínima para o servidor se aposentar. O resto não mudou. 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem, 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Hoje tem aquele requisito, né, de 10 anos de carreira, isso já tinha sido tirado na proposta do presidente Michel Temer, mantém-se tirado, e 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Então, são esses 4 requisitos. E o inciso 5º é o tal pedágio. Então, essa é a regra nova que foi inserida, que até onde eu sei nunca tinha sido inserida em nenhuma emenda nossa. Somatório de idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto nos parágrafos 2º a 4. Então, esta fórmula de pontos nada mais é do que a soma da idade com o tempo de contribuição. Todos entenderam? Então, a idade que se tem na data da promulgação da emenda e o tempo de contribuição que se tem na data da promulgação da emenda, incluindo as frações. Então, incluindo as frações ajuda a arredondar para cima. Mas só arredondar para cima, ninguém vai ganhar nessa fração, tá certo? Então, significa o seguinte, se eu tiver 35 anos de contribuição em 3 meses, não conta 35, conta 35 e 3 meses. Mas é um mero arredondamento, tá certo? Ou seja, para se aposentar neste ano, tá certo? Quem quiser se aposentar, quem entrou até 31 de dezembro de 2003, não tem ainda os requisitos de se aposentar. Então, tem que perceber o seguinte, se quiser se aposentar em 2019, puxa, tem que ter já 61 anos de idade. Mas se tiver 61 anos de idade, com esse tempo de contribuição, já teria os requisitos. Então, ou seja, ninguém está nessa situação. Então, ou seja, esse sistema de pontos, que, devo lhes dizer, irá aumentar 1 por ano, é a brincadeira do cachorro correndo atrás do rabo. Ele nunca vai encontrar, tá certo? Então, o que eu quero dizer para todos? É um critério racional para prorrogar a aposentadoria daqueles que não estão longe de se aposentar. Tá certo? Quer dizer, quem não está longe de se aposentar, faltaria 1 ano, 2 anos, pelas regras atuais, essas, emenda 41 e emenda 47, vai ter que trabalhar um número razoável de anos. Eu acho que não tem nenhuma situação que seja menos do que o dobro. Eu não vi situação que seja, que a pessoa que falte 1 ano, que vai ser 2 anos. É sempre um pouquinho a mais. Tá certo? Então, esse é o sistema de pontos, e aí vem a história dos parágrafos, que é bom ler, porque faz remissão expressa aos parágrafos. Para quem estiver acompanhando, eu estou no artigo 3º da PEC, tá certo? Bom, parágrafo 1º, a partir de 1º de janeiro de 2022, lembra a história que a idade ia subir em algum momento? Então, foi definido que subiria em 1º de janeiro de 22. A idade mínima que se refere ao inciso 1º do caput será elevado para 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. Ou seja, era 56, 61, 1º de janeiro de 2022 aumenta 1 ano. Sabe o que significa? Muitas pessoas que conseguiriam o sistema de pontos em 2022, terá que ter 1 ano a mais. Ou seja, teria pessoas que conseguiriam os 56 e os 61 em 2022. Tá? Eu nasci em 1961, então eu conseguiria essa idade em 2022. Já pulei 1 ano, tá certo? Já não vai dar mais 61.
tá certo? Então, só para mostrar que esse sistema de pontos com essa questão da idade é feita para pegar exatamente essas situações. Parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2020, ou seja, comecinho do ano que vem, a pontuação a que se refere o inciso 5, o inciso 5º, lembram? 86, 96, será acrescida a cada ano de 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Vamos lá? Este ano, 86, 96. 1º de janeiro do ano que vem, tá já, não é isso? Não é mais. 87, 97. No outro ano, 88, 98. E assim por diante. Então, faça as suas contas, tá certo? Está atrás do rabo. Foi o exemplo que eu dei. Então, esse é o pedágio. Essas são as regras de pedágio. Bom, tem um parágrafo 3º que fala, né, porque alguém poderia dizer, bom, então vai parar nesse sistema 105, 95? Não. Parágrafo 3º. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal estabelecerá a forma pontuação referida no inciso 5º do caput será ajustada após o término do período de majoração a que se refere ao parágrafo 2º. Ou seja, lei complementar certamente irá criar a fórmula 96, 106, 97, etc. e tal. Então, este é o pedágio, tá certo? Então, na realidade, o requisito para as pessoas que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 está nessa regra geral. Ou seja, aumenta-se um ano já na partida, não é mais 55 e 60, e passa para essa fórmula 86, 96, que vai aumentando ano a ano. Tá certo? Então, parece ter até um simulador aí para você fazer um bom teste do teu coração, né? De quanto tempo vai demorar, tá certo? Recomendo assim que você tome antes um calmante, etc e tal, porque vai dar um tempo normalmente grande, tá certo? Então, esse é o pedágio. E essas são aquelas regras que a gente chama regras para a condição de poder se aposentar. Perfeito? Bom, agora vamos para a regra do cálculo dos proventos, que todo mundo também está bem interessado, não é isso? Já que eu vou trabalhar mais tempo, pelo menos vou me aposentar com as regras hoje vigentes, não é isso? Não é isso que todo mundo está imaginando? Ou que seria desejável, ou que seria a regra justa? Pagamos um pedágio, mas não mudamos a nossa regra. Então, a regra do valor dos proventos é o parágrafo 7º desse dispositivo, parágrafo 7º do artigo 3º da PEC. Os proventos de aposentadorias concedidas nos termos do disposto nesse artigo corresponderão. Inciso 1º. A totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 10º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que se aposente aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem, ou aos 60 anos de idade, se titulares do cargo de professor de que trata o parágrafo 5º para ambos os sexos. O parágrafo 5º do artigo 3º trata de professores, né? Como nós estamos aqui tratando só da nossa situação hoje, então nós não colocamos nada com relação à regra de professores. Então, ou seja, o que é importante desse desse inciso 1º do parágrafo 7º? Além daqueles requisitos, que é o requisito para as pessoas se aposentarem, quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, para ter o benefício da remuneração corresponder ao último salário, aquilo que nós chamamos de integralidade, terá que cumprir 65 anos de idade servidor, 62 anos de idade servidora. Então, ou seja, toda aquela regra, né, do pedágio, muito possivelmente fará com que as pessoas cheguem na idade, pode se aposentar, mas não nessas idades. Sobretudo os que não estão tão longe, tá certo? Quer dizer, então, sei lá, eu me aposentaria com 60, vai ser 63, 64.
Me aposentaria, sei lá, servidora, com 55. Com esse pedágio, aumenta 2, aumenta 3. Mas não chega normalmente a 62. Então, por isso que eles colocaram essa regra para garantia desse sistema. Eles só querem que as pessoas possam se aposentar na integralidade com essas idades cheias. Então, essa é a regra para os servidores públicos que quiserem, servidores públicos que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, poderem se aposentar com a regra da integralidade. E diga-se de passagem, esse foi um dos pontos, mas um dos principais pontos, que obstruiu, por algum momento, a proposta do então presidente, Dr. Michel Temer. Essa regra também estava sem o sistema de pontos, né, com um sistema de pedágio pelo tempo de contribuição faltante, mas também estava uma regra igual a essa, com idades cheias. Então, todo nosso trabalho naquela ocasião foi demonstrar o seguinte: está se criando duas regras distintas. Uma regra do pedágio, que é uma regra que vale para todo mundo, e uma regra diferente do pedágio que atinge essas pessoas. Então, ou seja, a regra de quem entrou até 31 de dezembro de 2003 para manter a sua expectativa de cálculo dos seus proventos é diferente, é muito mais gravosa do que a simples regra do pedágio. Então, naquela ocasião, toda a nossa argumentação, e que muitos deputados entenderam que era efetivamente correta, era no seguinte sentido: não pode uma emenda, então, criar duas regras diferentes. Tá? Então, se for para ter essa regra do pedágio, ainda que o pedágio seja duro, acho que isso dá para se entender. Não querem que a gente aposente com a idade que nós sonhamos em nos aposentar. Mas, cumprida a regra do pedágio é com qualquer idade. Se alguém cumpriu a regra do pedágio com 63, não tem que ficar mais 2 anos. Então, essa foi a argumentação que nós utilizamos e que todas as entidades já viram que esse atual governo incidiu no mesmo critério, quer dizer, ele insiste na idade cheia. Então, esta é a regra para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que quiseram manter a regra da integralidade. Aí vocês vão perguntar: ele tem a possibilidade de sair antes? Resposta: tem. É o inciso 2º. Então, se não ingressar nessa regra, esses servidores vão cair na outra regra, que eu já antecipo, é a regra geral daqui para frente, tá certo? Corresponderão a 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição, correspondentes a 100% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 94, ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição, que exceder a 20 anos de contribuição, até o limite de 100% para o servidor público não contemplado no inciso 1º. Facinho, né? Facinho, né? Então, vamos lá. Quem não quiser esperar aquelas idades, cumprir o pedágio, ou seja, correr atrás do rabo até o dia que ele vai conseguir pegar a ponta do rabo, não é isso? Pode se aposentar antes de 65 e 62 anos. Mas não será integral, vai ser por esse sistema de média. Na proposta anterior, também era um sistema de média, mas era um sistema de média-média. Era correspondente a 100% de todas as remunerações que serviram com base das contribuições. Bom, esse 100% já é uma alteração ao que se tem hoje. Quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 já tem uma aposentadoria calculada pela média, mas a média é fixada em lei complementar. Então, esta parte foi desconstitucionalizada, mas na Constituição já está, que corresponde a 80% das maiores remunerações, ou seja, parte de um critério que se entende justo, né, quando se calcula benefício previdenciário, de que os proventos têm que serem mais parecidos com a remuneração final do que com a remuneração inicial. Então, é por isso que se despreza as 20% menores remunerações. Bom, aqui
de novo, né, doutor Telmo, cálculo de economista, não vamos desprezar nada, tem que ser todo o período contributivo. Bom, aqui apenas uma curiosidade, sempre eles colocam a partir de junho de 94, que acho que todos vão se lembrar, foi quando foi instituído o Plano Real, não é isso? É mais fácil fazer a conta na mesma moeda. Eu até já esqueci quais eram as moedas anteriores, tá certo? Então, isso é mantido. Então, a diferença é, hoje a média é 100% das 80% maiores remunerações. Então, passa a ser 100% da totalidade das remunerações desde junho de 94. Mas não 100%, como vocês viram. Como é que você chega nesse valor? 60% dessa média nos primeiros 20 anos. 2% a mais por cada ano trabalhado. Ou seja, quem ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 e não quiser esperar os 65 anos servidor, 62 anos servidora, vai se aposentar nesta regra. Fizeram a conta aqui que significa 60% os primeiros 20 anos e 2% cada outro ano? 40 anos de serviço. Quem tiver, por exemplo, 39 anos, vai conseguir a regra do pedágio, ele vai se aposentar com a média de 100%, mais 98% dessa média. Quem conseguir isso, sei lá, com 38 anos, vai ser 100% da média e, na hora de calcular, 96% da média, ou seja, a chamada média reduzida. Tá? Então, ou seja, essa é uma regra nova. Então, quem não quiser esperar a idade cheia, pode não ter a média integral. E, aliás, normalmente não vai ter a média integral. Isso foi colocado exatamente porque muita gente não tem a média integral. E a média já é a média. A média já é a média. Vai pegar o período que você entrou lá novinho, aquela coisa toda, não é isso? Tá? Então, esta é a regra do valor dos proventos. Então, ou seja, a condição para se aposentar é aquela condição nova idade, né, que aumenta em 2022, sistema de pontos 86, 96 em diante. E valor dos proventos, para quem quiser se aposentar na integralidade, aquilo lá, mais 65 anos e 62 para a servidora. Quem não tiver essa regra, cai na regra do inciso 2º, que já é desta forma. Finalmente, o critério de correção, tá certo? Então, tem sempre aquela questão. Isso é... tem um detalhe importante. Aí depois vocês me ajudam, se eu eventualmente não conseguir ler direitinho esta PEC. Vocês estão vendo, está falando a média aritmética simples, não é isso? Onde está escrito que esses valores são corrigidos? Pois bem, tem um artigo que fala disso, é o artigo 29 da PEC. Se vocês quiserem ler o artigo 29, vocês podem até me ajudar. Se vocês acham que aquele artigo 29 abrange a regra do artigo 3º, eu acho que não abrange porque não está expresso. Eu tenho dúvida se a média é corrigida. Por via das dúvidas, eu já avisei lá as entidades que a gente tem que fazer uma emenda para deixar isso expresso. Ou seja, o artigo 29 da PEC, ele determina a correção das remunerações para fins de média aritmética, pela minha leitura, do regime geral de previdência, não atinge ao regime próprio. Talvez seja uma leitura assustada da minha parte, mas eu procurei e não encontrei. O Dr. Telmo também falou que não encontrou, então, tá certo? Então, ou seja, eu também tenho uma certa preocupação com isso e com relação a isso, acho que é muito fácil mostrar uma emenda e dizer que a média corrigida é o critério certo, tá certo? Que eles esqueceram, tá certo? Bom, então agora passamos para o cálculo. Essa é a correção para se chegar na média. Agora estamos falando do cálculo da correção do benefício, ou seja, fixado o benefício na data da aposentadoria, como que ele se corrige. Essa regra está no parágrafo 8º, logo em seguida. Os proventos de aposentadorias concedidas nos termos do disposto nesse artigo não serão inferiores ao valor que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição e serão reajustados, tá certo? Inciso 1º, de acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, ser concedidas nos termos
do disposto no inciso 1º do artigo 7º. É muito artigo 7º, não é isso? Bom, significa o seguinte: se a aposentadoria foi com a integralidade, esta regra do artigo 7º da emenda 41 é chamada regra da paridade. Então, lá em São Paulo, muitos colegas ficaram com medo. Puxa, deram a integralidade, mas tiraram a paridade? Eu acho que não tiraram a paridade. Acho que está escrito, aqui me parece muito claro que a remissão expressa ao artigo 7º da emenda 41 é a regra da paridade. Então, quem se aposentar naquela situação, mantém a situação, naquela situação de integralidade, mantém a situação dos proventos serem corrigidos pela regra da paridade. E, inciso 2º, nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, se concedidas na forma prevista no inciso 2º do parágrafo 7º. Ou seja, a forma de correção para quem não tiver a regra da integralidade, ou seja, cair nesse tema de média, 100% da média e até 100% se fizer 40 anos, aquilo que a gente acabou de ver, ele passa a ter a correção expressa pelos mesmos índices do regime geral de previdência. Você sabe que lá em São Paulo, nós aprovamos uma lei regulamentando o atual parágrafo 8º da Constituição. O atual parágrafo 8º da Constituição, daqueles que eu falo que foi constitucionalizado para não ter dúvida, determina a correção do benefício, ou seja, prevê expressamente a obrigação da correção do benefício. Eu sei que tinha estados que não tinham regulamentado, então tinha até uma dúvida se o estado que não regulamentasse esse dispositivo poderia não aplicar correção nenhuma ou teria que aplicar a regra do regime geral. Aí teve até uma ADI. Vocês sabem quem propôs, não é isso? Vocês, não é isso? Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Tá certo? Então, ou seja, ficou uma dúvida qual é o índice de correção. Então, o que se calcula é o seguinte: hoje em dia, muita gente tem a regra da paridade, como muitas carreiras não têm aumento por um período razoável de ano, o benefício acaba ficando congelado. E quem tem a regra da média, e hoje em dia nós já temos aposentados pela regra da média, tá certo? Tem que ter essa correção, então já me disseram que esse índice, no momento em que não tem índice do outro, não é tão ruim. Então eu acho que os índices de correção não me parece que estejam ruins. O sistema também está mudando de correção. Esse é outro problema, tá certo? Quer dizer, qual será o índice real de correção dos benefícios previdenciários, tá certo? Inclusive nessa situação de desconstitucionalização, eu vi que no artigo 40, ou seja, aquele que vai reger os futuros servidores, não tem uma regra clara obrigando a correção, que será previsto em lei complementar. Então, eu tenho até dúvida se isso para os futuros será obrigatório ou não. Tá certo? Bom, então, falamos aqui das formas, dos pedágios, da integralidade, requisitos, tá certo? Então, tudo isso é a novidade em relação aos servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. Então, é uma situação, vamos dizer, de grande dúvida, aí eu acho, jurídico, constitucional e político, tá certo? Quer dizer, por que eles colocaram essa regra mais dura para os servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003? Eles falam abertamente. É porque eles estão mais perto de se aposentar e são esses que eles querem impedir que se aposente. Ou adiar o máximo possível. É mais ou menos o seguinte: você vai ter que pagar um pedágio duro e quando se aposentar, se não tiver idade, você vai ver que o teu valor vai ser menor. Como diz o doutor Telmo, é a média da média. Já não é mais nem a média, é a média da média. Quer se aposentar com a integralidade? Perfeito. Então, você vai ficar mais... Aí que vem a história. Falta um ano, vai faltar mais 9, etc. e tal. Então, essa é a situação. Todas aquelas outras situações são absolutamente iguais àquela que a gente já falou. Então, acho que eu não preciso repetir. E passo a palavra, então, ao doutor Telmo para as suas considerações. Eu só queria fazer na verdade, uma consideração antes de passar para o plenário. Esse sistema de pontos, na verdade, nas simulações que nós fizemos, meu segundo vice-presidente, e também participa do nosso grupo de trabalho de previdência, o Dr. Carlos Horman, ele é muito especialista em tabelinhas, Excel. Então ele vai lá e faz os cálculos tudo,
Até 40. Então, esse sistema de pontos, ele só alcança quem nasceu entre 1960 e 1965. Porque os demais jamais vão chegar na pontuação por conta da idade, que é um dos componentes para fazer a soma. Então, na verdade, ali, diferentemente do sistema de pedágio tradicional, que é um percentual sobre o tempo de contribuição que estaria faltando para que preenchesse os 30 anos a mulher e os 35 anos o homem, esse sistema de ponto, ele leva em consideração a idade. Como ele leva em consideração a idade, a pessoa não consegue chegar nesse 86 para a mulher, né, e no 96 para o homem, a não ser aqueles que efetivamente já têm uma idade na data da promulgação da Constituição, que esteja muito próximo de fazer isso. Tá? E pelas nossas contas, o Horman faz a conta dele. O Horman começou a trabalhar com 14 anos, então já tem... E ele tem 50. É bem mais jovem, mas começou a trabalhar... Ele tem 50 anos de idade e começou com 14 anos. Então, ele já tem 36 anos de contribuição, né, e 50 anos de idade. Ele jamais vai pegar isso aqui, mesmo com esse tempo de contribuição que ele tem. Porque hoje, se fosse um pedágio no percentual que falta, seria zero para ele, porque não falta nada. Ele só teria que chegar na idade dos 62. Exato. Exatamente. A regra da emenda 20 terminou, né? A regra do contrapedágio não está explicitamente revogada, né? A regra, eu esqueci de falar, isso é uma coisa importante. A regra, hoje prevista no artigo 3º da emenda 47, aquela que permite servidores que entraram até a data da emenda 20, tirar 1 ano da idade por cada ano excedente de contribuição, aquilo que a gente chama brincando de regra do contrapedágio, tirar 1 da idade por ano a mais de contribuição. Tem 36 anos de contribuição servidor, pode se aposentar com 59, não precisa esperar os 60. Essa regra foi retirada. Expressamente revogada. Então, na verdade, esse sistema do pedágio, ele é muito limitado, né, avaliando-se que a questão da média não te prejudica muito, que a questão do reajuste, da forma que está, também não prejudica. Então, o colega, o servidor, quer se aposentar com aquela regra que está ali, é muito difícil dele se encaixar naquela regra ali, porque, efetivamente, eles fizeram aquilo que o presidente Temer fez explicitamente, dizendo que só se entrariam nas regras de transição aqueles servidores que tivessem os homens 50 anos e as mulheres 45 anos na data da publicação da emenda, que foi a chiadeira geral, porque daí estabeleceu uma regra de corte, uma linha de corte na transição. Na verdade, não sei se o Nisdeu concorda comigo. Eu estava dizendo, o Temer, quando fixou 50 anos para o homem e 45 para a mulher, eu acho que era isso, né? Para que entrasse na regra de transição, foi uma chiadeira enorme, né? Porque estava estabelecendo uma linha de corte, né? Na verdade, esse dispositivo, como está, faz a mesma coisa, sob outro desenho, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que só vai entrar nisso aqui se for homem, quem tiver hoje, quem tenha nascido até 1965, 66. Se não tiver nascido até ali, esquece, tu jamais vai fazer a soma que está sendo imposta por aquilo ali. Não tens como cumprir aquela soma. Então, né, por mais que tu tenha tempo de contribuição, né, o exemplo do colega é um exemplo típico, ou seja, ele tem 36 anos de... Aliás, ele tem 36 anos de contribuição, porque ele começou com 14.